Olá, estudante! Eu sou o professor André e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal Questão 18 da prova de delegado realizada em 2014, Polícia Civil de São Paulo. O assunto é direito administrativo. Tenta fazer primeiro e depois assiste a correção. A administração pública em sentido. Letra A. Objetivo material ou funcional designa os entes que exercem atividade administrativa. Letra B, em sentido amplo, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa. Letra C, sentido estrito, subjetivamente considerada, compreende tanto os órgãos governamentais, supremos, constitucionais, como também os órgãos administrativos subordinados e dependentes, aos quais incumbe executar os planos governamentais. Letra D, em sentido estrito, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa. E letra E, em sentido subjetivo, formal ou orgânico, compreende a própria função administrativa que incumbe predominantemente ao poder executivo. Antes de começar a correção, vou dizer, isso aqui faz parte do que a gente não encontra em leis. Não existe uma lei específica que trata disso. Isso aqui é doutrina, certo? Então não vou ficar trazendo aqui textos gigantes e lendo para você, porque isso não faz sentido. Então, nessa questão, nesse vídeo, para que você entenda e acerte as próximas questões, eu preciso que você anote, certo? Coloquei aqui embaixo, ó. É necessário que você anote. Então, nas próprias alternativas, eu vou colocar os erros e acertos de cada uma delas. E aí você precisa anotar, certo? Então, logo em seguida, já vou colocar mostrando os erros e acertos e vou explicar e vou destacar os pontos que você tem que prestar atenção. Veja só. Letra A. O erro aqui em vermelho é onde está o erro, certo? Então, letra A. Objetivo material funcional. Por que que está errado? Quando designa os entes que exercem atividade administrativa, veja como está escrito. Designa os entes e seus respectivos órgãos e seus agentes. Nesse caso, não é objetivo material funcional. Agora anota, é subjetivo, formal ou orgânico, que é exatamente o que está escrito na alternativa E. Então, na alternativa A, para ficar certo, é necessário que esteja escrito subjetivo, formal ou orgânico. Nesse caso, quando for nesse sentido subjetivo, formal ou orgânico, designa os entes que exercem atividade administrativa. Pode ser os entes, anota aí, pode ser os órgãos respectivos desses entes e pode ser os agentes também políticos e públicos desses entes, certo? Beleza. Agora, já que a gente fez esse link com a letra E, vamos olhar a letra E. Também o erro está aqui. Subjetivo, formal, orgânico. Nesse caso, teria que ser o que está na alternativa A. Foi trocado. Aqui é objetivo, material ou funcional. Nesse caso, compreende a própria função administrativa. Veja só a diferença. Aqui, teria que estar escrito o que está na alternativa A. Objetivo, material ou funcional. Veja que está escrito funcional. Tem a ver aqui embaixo, ó, função. Olha aqui, função. Que incumbe predominantemente ao Poder Executivo. Ok, então o objetivo material funcional é função administrativa. Subjetivo formal orgânico são os entes, certo? Beleza. A alternativa B é a correta, eu vou deixar lá para o final. Letra C. Em sentido estrito, subjetivamente considerado, compreende tanto os órgãos governamentais supremos, constitucionais. Este é o erro. E depois ele segue falando como também os órgãos administrativos subordinados e dependentes ao quais como executar os planos governamentais. O resto até está correta, mas veja, quando é em sentido estrito e subjetivamente considerada, a gente só fala em órgãos administrativos. É isso que você tem que ter em mente. Sentido estrito, subjetivamente considerada, são órgãos administrativos. Então, órgãos governamentais, supremos, constitucionais, não. Só órgãos administrativos. Agora, veja a letra D.
também em sentido estrito, mas é objetivamente considerada. Quando é objetivamente considerada, não é função política. Aqui que está o erro também. Mas é função administrativa. Olha aqui. Então veja, se na D estivesse escrito, em vez de função administrativa, órgãos administrativos, também estaria errado, certo? Então, quando é objetivamente considerada em sentido estrito, tem que ser função. Mas não é qualquer função, é apenas administrativa. Função política, não. Quando é em sentido estrito também, mas subjetivamente considerada, não é função, é órgão. Mas não é qualquer órgão, é órgão administrativo e não órgão governamental, nem supremo, nem constitucional. Então anota aí, sentido estrito, considerada subjetivamente, é órgão, mas não é qualquer órgão, apenas órgão administrativo. Quando for sentido estrito, objetivamente considerada, é função, mas não é qualquer função, é função só administrativa, política ou qualquer outra também não, certo? A alternativa A e a alternativa E estão invertidas, como eu já disse, e, portanto, a alternativa B é a resposta. Fala em sentido amplo, objetivamente considerada, veja só, objetivamente a gente fala em função política e função administrativa. Mas por que aqui entra função política, então? Por que não é só função administrativa? Porque é sentido amplo, não é sentido estrito, certo? Essa é a diferença, então, para a alternativa D. Porque também falou objetivamente considerada, também falou que compreende função política e função administrativa, porém, aqui é sentido estrito e aqui é sentido amplo. Se é sentido amplo, entra a função política também. Então anota isso, assiste o vídeo de novo, assiste da parte que eu comecei a explicar, essa parte aqui, que ele inverteu tudo o examinador aqui para colocar, lógico, os erros nas alternativas. Então um pouquinho mais demorada essa explicação, mas eu preciso que você anote isso, porque vai cair, certo? Então agradeço a sua presença até aqui desde já, clique em curtir aqui para me ajudar esse trabalho que eu tive de explicar tudo isso aqui para você. E até a próxima!